Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que aqui estão, né? Aqueles que também irão chegar, que irão nos acompanhar também, sejam todos bem-vindos. Hoje é um vídeo também um pouquinho diferente, atendendo a pedido, né? É um pedido muito especial, muito bacana, da nossa amiga e seguidora Natália, né? Nath, obrigado pela sugestão. Como eu sempre digo, né? A gente está sempre disposto a seguir aquilo que pedem os nossos seguidores, né? Os nossos amigos, né? Também, por que não dizer? Aqueles que nos seguem, também, grande parte deles, né, são nossos amigos. E você é uma amiga muito bacana e nos deu essa sugestão, né? Que eu gostei. Logo acatei, né? Porque foi uma sugestão que eu já vinha amadurecendo essa ideia de contar um pouco a minha história, já que a minha esposa tinha contado a dela lá no início, né? Aqueles que chegaram depois podem buscar aí, que vão encontrar esse vídeo, o qual ela conta um pouco a história dela. E aí a nossa amiga deu também essa sugestão que foi muito boa. Deu a sugestão que a gente pudesse contar também a nossa história, né? Então vamos lá. Sejam todos aí bem-vindos. Sentem aí no sofá de vocês, na cadeira, enfim, onde vocês estiverem aí de boa para ouvir aí a nossa história. Desde já compartilhe, diga de onde você está falando, né? E bora para mais um vídeo. Boa noite, meus amores. Hoje eu não vou falar muito, né? Só deixando aqui meu boa noite. Pedir para vocês que, se vocês gostarem do vídeo de hoje, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, comente, deixe aí nos comentários de onde vocês estão nos assistindo e qual o tema que vocês gostariam de assistir no próximo vídeo. Beleza, galera. Ela deu o recado dela, né? Como eu sempre digo, ela costuma sempre falar mais que eu. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos aqui atender ao pedido da nossa amiga e seguidora, né? Bem, começando aqui a nossa história, contar um pouquinho, né? Nós temos uma história muito longa, então se eu fosse contar toda ela, todos os acontecimentos que já tiveram, a gente ia levar aqui um dia. Mas eu vou fazer um resumo legal e onde a gente possa falar um pouco de cada coisa, né? De tudo que a gente passou, a nossa trajetória, enfim. Eu nasci em uma cidade pequena aqui no interior da Bahia, chamada Mairi. Ela fica a 284 quilômetros de Salvador, né? Em 1984, dia 24 de fevereiro de 1984, como citei aí o ano. E nasci enxergando, normal, até os meus 3 meses, né? Quando ocorreu a minha perda. Naquele tempo a gente morava no interiorzão, né? Como a gente costuma dizer, matão mesmo. Era um lugar assim bem complicado na questão de vida, né? Você ter recurso, até atendimento médico lá era precário. Naquele tempo até energia elétrica, para vocês terem ideia, era uma coisa muito complicada. Veio chegar no final dos anos 80. Foi chegando aos poucos na cidade, mas onde a gente morava, por exemplo, era um lugarejo, né? Assim, pequenininho mesmo. No interior, as pessoas chamam de povoado. Povoado é um lugar assim, pequeno, onde reúne pessoas, né? Vários povos. E aí, lá é chamado de povoado. Pois bem, eu enxerguei até os 3 meses. E aí foi quando eu desenvolvi a conjuntivite, que ela não leva à perda da visão. Só que naquele tempo, devido à falta de recurso, né, na área da saúde, principalmente na área da saúde, o pessoal apelava muito para os remédios caseiros, né? Remédio feito de mato, essa coisa toda e tal. E aí eu passei umas 2, 3 noites, né, incomodado ali, contava a minha avó, quando aqui estava, né, presente.
Passei ali uns 2, 3 dias incomodado, o pessoal sem dormir à noite, ali cuidando e tal, e o olho incomodava pra caramba. Só lembrando, gente, ele falou quando estava, porque ela infelizmente não faz parte mais desse mundo. E o olho incomodando pra caramba. E quando me trouxeram pra cá, logo me trouxeram pra Salvador, né? Quando a situação piorou. Chegando aqui, o médico já diagnosticou a perda, né? Na visão. Já não tinha mais recurso, não tinha mais jeito, né? Um dos olhos, que era o meu olho direito, ainda tinha uma chance com um transplante de córnea. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? E aí, o que é que faz, o que é que não faz, né? Para a família é um baque realmente, você ter um filho que ele depois ou nasce com uma deficiência ou depois vem desenvolver a mesma. É uma situação muito complicada para a família, é um baque, né, de início. Mas depois, graças a Deus, as coisas foram se encaixando, né? No começo foi muito complicado para a família, para mim não, que eu era muito pequeno. Aí o tempo foi encaminhando tudo direitinho. Aos 6 anos eu venho para Salvador. Começa a minha trajetória realmente para valer aos 6 anos, quando eu recebo, ou melhor, minha família na época recebe a indicação de um conhecido nosso, né, que tinha um instituto aqui de cegos aqui em Salvador, que recebia alunos tanto da capital como do interior, e eu podia vir para cá, e aqui eu poderia aprender, né, aprender o braille, estudar, enfim, essas coisas todas. Eu, mesmo pequeno na época, com meus 6 anos de idade, como eu relatei a vocês, eu aceitei, né? Fiquei todo alegre, todo empolgado e tal. Criança, né, qualquer coisa para ele, aquela coisa de sair. Tem criança que já é assim, bem para frente. No meu caso, eu já era, né? E aí eu aceitei. Minha família também aceitou de bate-pronto. Minha mãe foi quem primeiramente aceitou. Meu pai ficou um pouco pensativo, mas aceitou também. Aí, exatamente no dia 6 de julho de 1990, eu vim para Salvador. Vim para Salvador, chegando no instituto, fui lá apresentado, os colegas, né, a diretoria da casa, aquela coisa aí. Meu pai ficou lá com minha mãe um tempo para fazer os procedimentos, né? Todo o procedimento para o recebimento lá, para que eles pudessem, né, fazer, né, esse recebimento, né, da gente lá e tal. Aí beleza. Vocês sabem que toda criança ela tem aquela coisa, né? Você tem que tentar ali distrair ele, colocar para até ele se adaptar ali, né? Ele aceitar já aquela ideia, né, de que ele vai ficar ali. Aí me botaram para ficar ali no piano e tal. Enfim, à tarde, os meus pais saíram do instituto. Eu ali já fiquei ali sem eles, né? Acostumado a morar no interior e tal. Aí sim, foi quando realmente, no finalzinho da tarde, já chegando à noite, eu dei por falta, né? Já vi que aquele ambiente ali era diferente, pessoas diferentes do meu convívio, né? Completamente diferente ali, aquele ambiente. Aí eu senti falta do meu pai e de minha mãe, gente. Aí a questão de adaptação, essa aí foi a que mais pegou. No começo, pensem em vocês. Uma criança de 6 anos, né? Chega em um lugar onde ele não conhece ninguém e ele tá vendo assim aquele monte de gente andando para lá e para cá, e assim, aquela gritaria que é normal, né? Porque as crianças ficavam ali brincando, os meninos ali e tal, aquela coisa. Eu achava tudo aquilo muito estranho, porque eu vivia em um ambiente completamente fechado, né? Assim, em termos de... não tinha muito assim barulho o dia inteiro. Tinha quando eu tava brincando com os coleguinhas na rua e tal, mas pense aí você conviver com aquilo o dia todo, né? A galera gritando, aquela coisa. E aí,
a parte mais complicada, que foi, como eu falei, a adaptação. Eu ficava chorando, né, pequeno, doido para ir embora, não queria mais ficar naquele lugar. E para completar ainda o meu desespero, eu cheguei em uma semana de Bavi, né? Oh, meu Deus! Pense aí, Bavi, para quem não conhece, acho que aqueles que gostam de futebol, que é de fora, que está aqui conosco, é o maior clássico aqui da Bahia. Falar um pouquinho de futebol e contar história engraçada para descontrair, né? É engraçado um pouco e é assim, dá para ter assim, uma certa dó, né? Porque uma criança pequena, mas enfim. Eu cheguei em uma semana de Bavi. Aí no domingo estava tendo um Bavi. E aí começou aquela gritaria toda. E eu desesperado, né? Que não queria ficar ali porque aquilo ali era um lugar de doido, né? Não dava para ficar ali, que eu queria meu pai e minha mãe. E aí vem uma funcionária lá, toda no jeito, né? Para acalmar. Eu sei que me levou para lá, para o dormitório. Foi o único lugar que eu consegui realmente ter paz, né? Porque imagine aí, sai um gol, aquela galera toda naquele barulho, batendo, tinha um cano de ferro no pátio, né? E o pessoal começava a bater ali. Então tudo aquilo para mim, eu entendia como uma maluquice, né? Uma doideira só aquele negócio, você ficar ali vendo aquele barulho, aquela gritaria toda. E aí não acabou por aí. Eu, até um tempo, depois disso, eu fiquei um pouco traumatizado, sem querer realmente ficar no instituto. E aí chorava todos os dias e pedia, né, a presença do meu pai, da minha mãe. Eis que um dia, meu pai chega lá, né? Meu pai chega para me visitar, ele sempre ia. Quando eu era pequeno, de 3 em 3 meses, meu pai estava lá no instituto, né? Visitando, levando algumas coisas que eu gostava, né? Sempre gostei das coisas lá do interior, né? Cocada, beiju, requeijão, enfim, essas coisas boas, né? Biscoito de tapioca, enfim. Aí ia lá, ele ia para levar essas coisas para mim. E nenhuma dessas visitas dele, eu disse, pai, eu quero ir embora. Ele, quer ir embora? Quero, não quero ficar aqui mais não, esse lugar aqui, lugar de doido. Quero ficar aqui mais não, eu não consigo me adaptar aqui, não consigo ficar, não sabia falar muita coisa, né? Não consigo ficar aqui nesse lugar e tal. Beleza, vai lá se arrumar, pega suas coisas que eu vou conversar lá no 3º andar, vou conversar com o pessoal e a gente vai ir para casa. Ele já estava determinado a me levar, né? Ele já sabia como era que eu estava lá, tanto que foi lá me visitar assim que ligaram. Disseram que ia ligar para ele vir, né? Aí ele veio e tal, e viu a situação toda, e aí quis, de fato, me levar para lá. Só que na época, tinha uma assistente social que chamou, né? Ela foi muito importante nesse processo, né? Para que eu pudesse permanecer no instituto. E aí ela chama ali meu pai, chama a gente, conversa, só pequeno, não vai embora não, fica aqui com a gente que vai ter um passeio bacana para você ir, vai ter, né? Eu sempre gostei de água. Eu, quando era pequeno, eu brigava para não sair da água, né? Quando ia tomar banho, brigava mesmo para não sair. Vai ter um passeio que você gosta de clube, você não gosta de piscina? Vai ter o passeio agora em outubro, isso é em setembro, quando meu pai foi. Vai ter o passeio agora em outubro. E aí, não vá não, senão você vai perder. Vai ser bom o passeio. Aí eu sei que conseguiu me convencer. Aí eu fiquei e tal, fui pro passeio. Aí chegou o final do ano, vem as férias, né? Final do ano, férias no mês de dezembro, meu pai foi me buscar. Quando a gente voltou, a mesma coisa. Eu levei uns 3 anos nesse problema aí. A mesma coisa, né? Chegava, não queria ficar, queria ir embora e tal. Aí meu pai de novo pensou em me levar de volta. Não, fica aqui que depois eu vou voltar, a gente vai acertar as coisas e eu lhe levo. Aí lá no interior, lá em Mairi, tinha uma senhora que a minha tia e madrinha, né? Que ela é tia e madrinha, trabalhou na casa dessa senhora. E aí essa senhora, sabendo da situação, chamou ele para uma conversa, né? Só, não tira ele de lá não, você tira ele de lá, não tem futuro nenhum aqui. De fato não tinha, galera, não tinha, né? Mairi ainda tem muito que evoluir até hoje nessa questão, principalmente para lidar com deficientes, né?
Não traga ele para cá, porque aqui você não vai ter nada para ele, não tem futuro para ele aqui. É melhor você manter ele lá, mesmo você tendo saudade, sei que você sofre também, sei que você não gosta de ver ele triste lá, mas tem coisa que a gente faz que a gente não gosta, mas tem que fazer. É obrigado a fazer. E aí convenceu ele. Eu sei que eu levei uns 2, 3 anos nessa coisa de não querer ficar no instituto. Aí depois, quando eu ia e voltava, eu ficava meio ali naquela, né? Com saudade de casa e tal, mas depois passava. Já conhecia os colegas, já tinha algumas amizades, né? Daquele tempo. Nosso querido Jucimar Freitas, por exemplo, que está aqui no canal, já é nosso amigo aí das antigas. Josemar Oliveira, né? Que está aqui também no canal conosco, né? Eu posso citar esses dois aí, porque foram os que mais, assim, eu me aproximei na época. Foram os que a gente fez, assim, mais amizade, conviveu muito, assim, junto. Aprendi muito com eles. Enfim, eu sei que eu consegui me adaptar, né? Na base, a trancos e barrancos, né? E voltando aqui, amor, ao início do vídeo, né? Onde você falou que você ia falar sobre as suas córneas. Sim. Falou? Sim. Então, nesse meio tempo, eu ia chegar lá. Nesse meio tempo, como o Instituto tinha 2 tipos de atendimento médicos, né? Naquela época. Tinha o clínico e tinha o oftalmologista. O oftalmologista, na época, o Dr. Ailton, me chamou, né? Ele sempre fazia ali uma revisão. Vem aqui, Dr. Ailton quer te ver e tal. Aí a gente chegava lá. Aí ele examinou, né? E disse, meu pai, quando foi me buscar nas férias, ele chamou. Disse, olha, ele tem uma claridade muito boa no olho direito. Se vocês conseguirem correr contra o tempo, né? Vocês conseguirem um transplante para ele pode recuperar esse olho direito. Só que a gente sabe, né, gente, a condição do nosso país, né, a maioria das famílias são famílias humildes, né? Então, muitas vezes, quando você vem ter acesso a um tipo de tratamento, não tem mais jeito. Verdade. Então, o que é que ocorreu? O tempo foi passando. Em 2006, eu consegui o tão esperado transplante. Olhe bem, o Dr. Ailton me deu esse diagnóstico em 92. Observe que são 14 anos depois que isso, né, foi falado por ele. Aí aparece o tão esperado transplante. Aí eu fiz os exames e tal. Só que quando eu fui mostrar os exames, tinha lá que o nervo óptico já estava atrofiado, né? Não tinha mais jeito para recuperar. Se fosse mais cedo, eu poderia recuperar, né? A chance era muito grande de recuperar pelo menos o olho direito. Mas aí eu entendi numa boa, porque tudo aquilo que eu aprendi, né, a minha vida já era toda ela feita sem a minha visão, né? Tudo que eu aprendi sem ela. Então, para mim, eu não tive maiores problemas assim na aceitação. Meu pai foi que ficou meio sentindo um pouco, minha mãe também, porque eles estavam esperando, né? Natural, que todos os pais vão querer o melhor para os seus filhos, né? Eles vão querer que seus filhos fiquem sempre 100%. E aí nesse caso, o dever de consolar foi o meu, né? Já que eles faziam tanto quando eu era pequeno, então dessa vez foi eu. Só, vocês fiquem tranquilos, a vida vai continuar, eu já aprendi tudo dessa forma, sem enxergar, então para mim não vai ter maiores problemas, né? Então aí eu me aceitei, né? Sempre já tinha me aceitado como eu era, sem a minha visão, e aí para mim não tive problema nenhum para tirar de letra essa questão de não dar certo o transplante. E aí a vida continuou. Mas voltando um pouquinho lá atrás, né, para ainda falar de instituto, eu vivi no instituto interno, né? Interno é quando você, por exemplo, né, algumas pessoas que não sabem, você mora, né, nessa instituição. Eu morei nessa instituição durante 12 anos. Ou seja, eu cheguei em 1990 e saí em 2002. Ou
Cheguei na metade dos anos 90, né? Foi em julho. E em julho de 2002 eu saí do Instituto. E nesse meio tempo, eu, né, conheci, né, várias pessoas bacanas, fiz amizades e tal. E conheci a minha prenda, né, que está aqui do meu lado. Que na época não era a minha prenda também, né. Eu conheci, fiz amizade, ela era na época pequena lá no Instituto, né? Eu já um pré-adolescente, já encaminhando para isso. E aí a conheci, né? Ela chegou lá pequenininha, ficava muito ali recanteada, brincando. E foi assim que a gente fez amizade, né? E depois eu saí do Instituto, já não a encontrei mais, né? Porque às vezes que eu ia treinar, que eu também fui tirado a jogador de futebol, viu, galera? Eu sou perna de pau, mas tirava onda de jogador. Queria ser jogador de futebol. Ela diz que me via lá, né, amor? Via. Ele passava um perfume, quem usa Natura sabe. Perfume Sintonia. Eu respirava a fundo e já sabia que era ele que tinha passado por ali. Só que assim, sentimento muitas das vezes a gente não se fala, a gente se guarda, a gente se sente. Então, aquele sentimento foi crescendo dentro de mim e até então eu não sabia ainda decifrar o que era, né? Mas depois que eu vim entender que o que eu sentia, né, era amor. Só que eu nunca cheguei para ele para falar, nunca cheguei para falar com um colega meu nenhum, nem com amiga minha nenhuma, nem a minha própria mãe que me botou no mundo eu falei, imagine os próximos. Então fui guardando esse sentimento comigo, tive outros relacionamentos, fui casada, se é que eu posso chamar o que eu vivi de casamento, mas enfim. Né? Ele também casou, né? Teve outros relacionamentos, casou, né? E depois de muito tempo, de muitos anos, a gente se encontrou no Facebook. Por que no Facebook? Eu vou deixar ele dizer o porquê. Bem, porque na época eu estava vindo da perda da minha ex-esposa, né? O falecimento dela. E eu queria falar para ela como foi, porque ela, na verdade, elas eram muito próximas, né? Muito amigas e tal. E eu sabia que ela queria saber de alguma forma, né? Eu imaginava que ela queria saber de alguma forma como foi que ocorreu, né? Como foi que começou tudo e tal. Aí eu, sabendo o nome dela, eu a procurei no Facebook. Mas, logicamente, sem nenhuma pretensão nesse sentido. Tanto é que nós enfrentamos muita resistência, né? Eu, por exemplo, enfrentei muita resistência por parte dela. Nós enfrentamos resistência por parte de outras pessoas também, que ainda até hoje, de vez em quando, a gente ainda ouve que sai muita bobagem por aí, né? E assim, para os desavisados e as desavisadas da vida, antes que venha para cá falar bobagem, ela era minha amiga sim, eu era muito amiga dela. Porém, quando ela estava viva, eu não tinha contato com ele, não tinha o número, não tinha rede social. Eu perguntava a ela por ele, como eles estavam, se estava tudo bem, ela dizia que sim. Sempre respeitei muito, né? Ela até dormia lá em casa, chegou a dormir com o namorado lá em casa, enfim. Sempre respeitei muito, né? Nunca desrespeitei, nunca procurei coisa com o namorado dela quando ela foi dormir lá com ele. Independente de ser lá em casa ou em qualquer lugar, sempre respeitei. Namorado de uma amiga minha, né? Sempre respeitei. Nunca tive contato. Porque tinha gente por aí, e tem gente que fala até hoje, que ele não esperou nem ela esfriar. Menos verdade. Eu acho que antes de você apontar o dedo para alguém, você tem que se olhar e se examinar antes de você julgar seu próximo.
vocês aí que ficam julgando. Não é vocês não, viu, galera? É alguns aí Alguns que tá aqui no aqui, canal né? e que fica julgando. Até aqui tem, viu, galera? Tem gente no Por canal incrível que pareça. que fica falando aí. Então, antes de você me julgar e julgar ele, se examine, porque às vezes sua vida está pior que a nossa. E se a gente está junto hoje, é porque Deus permitiu que a gente estivesse junto. Nunca, se ela estivesse viva, ele nunca ia saber do meu sentimento. E nem ela, porque eu nunca ia falar. Entendeu? Então, assim, sempre respeitei muito ela, né? Ela nunca soube desse sentimento. Nem ela nunca soube, porque eu nunca falei. Aliás, colega minha nenhuma que estudou comigo não sabia. Porque, como eu falei no começo, esse sentimento se sente se guarda. Nem tudo da minha vida eu ando falando para todo mundo. Como nem tudo da vida de todo mundo eu sei. Então, eu sei aquilo que me falam. Aquilo que não me falam, eu não procuro saber. Então, assim, a gente está junto hoje, né? A gente sempre, eu relutei muito antes de dar um sim, porque quando ele me pediu em namoro, o que foi que eu falei pra você? Que não, que, né, eu tinha sido o ex da sua melhor amiga, né? E não tava certo. E aí eu tive que explicar, né, direitinho, porque a gente não estava cometendo nenhum crime, ela não estava mais aqui, não estava mais por aqui, então não tinha por que a gente carregar esse sentimento de culpa, né? Não tinha por que a vida parar. Sendo que ela própria já tinha dito, né, que se fosse um dia, não sei se ela estava, de repente, com a premonição de alguma coisa, né, que poderia ocorrer com ela, não sei. Não vou tentar aqui adivinhar, porque ainda não tem esse dom, né? Mas, enfim, eu não sei se ela estava já sentindo algo, ela já vinha sentindo algumas coisas também, né? E aí ela disse que se fosse um dia para que eu tivesse com alguém, que fosse alguém que ela gostasse, e não a inimiga dela, né? Que fosse alguém próximo até, mas nunca uma pessoa que fosse inimiga, porque palavras dela, isso aí foi ela que disse, porque ia tripudiar, né? De repente ia tripudiar, ia pular de alegria, e aqui para nós, né, gente? Eu, graças a Deus, eu tenho muito bom senso. Eu não ia, por exemplo, dar um gosto a alguém, por exemplo, que não gostasse, e eu sabendo que ela não gosta daquela pessoa, porque ela sempre falava quem ela gostava, quem não gostava, eu sabendo que aquela pessoa não ia ser bom, não ia ser uma pessoa boa, não ia ter um convívio bom, né, principalmente, né, e aceitar por capricho, eu não iria aceitar sabendo também que a pessoa não gostava e depois ia estar fazendo festa, né? Ou seja, ela não ia estar porque ela gostava, sim por uma questão de tripudiar. Né? Se foi, eu não vou usar a palavra aqui mais pesada porque eu não gosto dessa coisa. Se foi, agora quem está aqui, né, sou eu e tal. Não ia dar esse gosto, sabendo, né? Que ela dizia a todo mundo que ela gostava, quem não gostava e tal. E a gente era muito próxima. Ela vinha para minha casa, assim, quando ela morava no interior, porque ela morava em Jequié, às vezes ela vinha uma vez no mês, às vezes ficava um mês, às vezes ficava um mês e meio. Aí quando ela veio para aqui, para Salvador, eu tive na casa dela uma vez, que ela me chamou, a gente passou um final de semana muito legal. Mas a maioria das vezes ela passava mais comigo aqui na minha casa do que eu na casa dela, né? Então a gente era muito próximas mesmo. Então quando eu soube que, né, do acontecido, eu fiquei muito triste, muito arrasada. Chorei pra caramba, porque eu tinha ela como irmã. Então chorei muito mesmo, fiquei muito triste. Dei 2 nãos aqui para chegar a um sim, né? Como todo mundo acha que foi fácil, que menos de um mês, menos verdade. Não, menos verdade menos também. Verdade. Isso não foi aconteceu. Muito mais tempo. Foi muito mais tempo do que vocês imaginam. Então, antes de vocês ficarem querendo fazer suposição da vida do próximo, procure saber antes de falar o que não sabe. E outra Porque coisa, quando você julga alguém, você aponta um dedo para a pessoa, tem 2 ou 3 apontados para você. E outra coisa, para vocês aí, né, alguns desavisados, que vocês não conviveram, né?
os desavisados que costumam falar bobagem, vocês não conviveram 24 horas como eu convivi. Até mesmo antes disso, em grupos e tal, onde a gente batia muito papo, ela tinha muita coisa, esses negócios de enquete, essa coisa. Para vocês desavisados, vocês sabem... E desavisada também. E desavisada também. Vocês sabem o que foi que ela falou uma vez? Ela disse em uma conversa de uma roda de amigos, e eu estava presente inclusive, ela disse duas coisas que eu guardei. Ela disse assim: se alguma amiga minha, né, um dia ela foi embora e tiver que casar com o ex-marido dela e tal, eu vou fazer, sabe por quê? Aí para vocês guardarem isso aí para vocês, ó. Ela disse o seguinte: soldado morto, farda em outro. Então vocês que costumam ficar falando besteira, né? A vida continua. Eu não acho que ela esteja errada não, porque se fosse o contrário, ela tinha que seguir a vida dela também. Dela do mesmo jeito. Era certo ela seguir a vida dela. Eu não ia achar ruim. Então, voltando, amor, à parte boa da história, né? E a outra coisa que ela falou foi? Ah, sim. A outra coisa que ela falou foi o seguinte: ela ficaria assim, né? Namoraria assim com o ex da amiga dela, porque não tá mais com ela. E se a amiga dela namorasse com o ex dela, não teria problema nenhum, porque era ex. Exato. Ela falou a mim, ela disse a mim isso, que se um dia ela terminasse com um namorado, um marido, ou ficante, peguete, seja lá o que fosse, e uma amiga dela ficasse, que pra ela não tinha problema nenhum, até porque ex é passado, acabou, não tem nada a ver. Então, os desavisados e as desavisadas, procurem se examinar antes de julgar o próximo, porque nem tudo da vida da pessoa você sabe, nem tudo da sua vida a pessoa sabe também. Ou pelo menos não deve saber, a não ser que goste de aparecer demais. Exatamente, se você quiser é fama, mas vamos lá. Mas enfim, né? Então, voltando à parte boa, né? A gente pode dizer assim, né? Com certeza, nós podemos dizer que foi a parte boa. Então eu também já tinha aquele sentimento, né? Já que ela falou dela. Só que tinha uma coisa que pegava na época. E eu era interno na instituição, né? Isso. Eu era interno. Eu não podia sair, por exemplo, nos finais de semana. Sim. Sair para dar o rolê. Só se tivesse o consentimento. Só se tivesse o consentimento da diretoria do instituto, né? E mesmo assim, né, no meu tempo ainda não tinha essa liberação. Então você vê que a coisa era muito assim difícil, né? Então a gente foi guardando aquilo. Eu cheguei até a comentar na época com um colega, né? Porque uma vez a gente teve um contato mais próximo e tal. Ela tinha aquele cabelo enorme, assim, cacheado, né? Meu cabelo era enorme. Era enorme. Eu sempre tive aquela coisa de achar que, lógico, as mulheres, elas têm, né? Todas elas têm sua beleza. O que eu falo é o seguinte, que às vezes existem, tanto mulheres como homens, né? Maltratados. Né? Porque assim, que eu falo, não é só a questão da beleza, da estética. Muitas vezes a pessoa se maltrata muito internamente. Sim. Né? A pessoa leva aquela vida sofrida, então ela... Mas todos têm, gente, sua qualidade, né? Todo mundo tem suas qualidades. A gente tem defeitos e tem qualidade também, né? Então, uma coisa que sempre me chamava a atenção nela, além disso, como eu falei, né? Eu sempre fui muito levado por essa coisa, principalmente coisa de cabelo, né? Que eu sempre gostava, assim, e tal. Sempre me admirava muito ela, assim, o cabelo, que era enorme. Mas sempre tinha outra coisa que chamava a atenção, que era a maneira qual ela trata as pessoas. Até hoje é assim. Tem hora até que eu, às vezes, em situações, eu chamo a atenção, porque, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, tem pessoas que não sabem separar, né? Elas, às vezes, podem... Claro que ela não vai permitir, né? Mas eu sempre, quando acontece alguma coisa assim, eu sempre observo, né? Não é uma questão de ciúme não, tá, galera? Eu sei quem tá comigo e tal, é uma questão de cuidado mesmo. Uma questão de cuidado. Eu costumo ser um cara bastante cuidadoso com quem tá comigo. É uma coisa minha, sempre tive isso. Eu costumo dizer que eu não sou, eu até brinco com a situação, eu não sou nenhum Brad Pitt, nenhum galã desse aí, mas
tenho as minhas qualidades também, né? Enfim. Então eu sempre ficava prestando atenção nela, na maneira qual ela tratava as pessoas e até hoje é assim. Então aquilo ali me chamou muita atenção. Não só esteticamente falando, né? A beleza, né? Que ela, modesta à parte, né? Que está comigo não, mas é muito bonita. Né? Mas me chamava muita atenção a maneira qual ela se dirigia, e até hoje é assim, né? Se dirige às pessoas. Então foi uma coisa que a gente foi guardando, né? Eu ia para lá, como eu falei, ia tentar jogar futebol, eu era perna de pau. E aí tinha aquela coisa, né? Aparecia uma que eu não vou dar nome aqui, né? Não precisa, e aparecia por lá e tal, mas não era aquela que eu queria, né? Aí resultado, depois a vida seguiu, nós perdemos já tínhamos perdido o contato já essa época, que quando eu chegava lá, muitas vezes ela não estava, e quando ela estava, eu não sabia que eu chamava tanta atenção dela, né? E aí fiquei sem contato. Aí depois eu voltei para Mairi, né? Isso em 2010, final de 2010. Voltei para lá. Fiquei alguns anos morando lá, final de 2010 até final de 2014, por incrível que pareça. Minha história começa no meio de um ano, né? Minha história, no caso, no Instituto, começa no meio de um ano, termina no meio de um ano. Aí o outro capítulo da minha história em Salvador termina no fim de um ano e recomeça no fim de um outro, depois de 4 anos, né? No fim de um outro ano, ou seja, final de 2014. Né? Enfim, são apenas coincidências, né? Que a gente costuma dizer. E aí, eu voltei, né? No final de 2014, voltei para Salvador e tal. Cheguei a morar sozinho, né? Tinha que me virar de certa forma sozinho em algumas coisas. E aí a vida foi seguindo. Eu vivi mais 2 relacionamentos antes de estar com ela, né? E aí depois foi que a gente veio, depois de muito tempo, veio se reencontrar. Eu ouvi ali a conversa dela, mas também entrava no meio, né? Uhum. Eu ficava só de lá ouvindo e tal. Porque eu também ficava ali, né? Nos grupos, ali conversando com as pessoas. Sim. Ficava muito ligado naquela coisa do futebol, né? Conversava muito com os meninos de futebol, fazia aquela resenha bacana. Meu contato era com ela, na verdade. Isso. O contato era sempre elas duas. Eu não... Então, é como a gente falou, para os desavisados não ficarem falando bobagem, ouça até o fim, né? Tem muita história para saber. E quando ele fala que chama atenção, antes que alguém tire conclusões precipitadas, é no sentido positivo. Positivo, tá? Claro. Não tem o que. Sentido positivo. Porque você chama atenção, não precisa você gritar, esbravejar. Não, mas o povo pode achar aí que tem um desavisado que acha que chamar atenção tá brigando, exato. Tá discutindo. Não é nada disso. É porque eu posso falar que eu me acho muito meiga, sim, quando é preciso, e sem ser durona também quando é preciso. Minha língua é nervosa. Mas eu sou muito meiga, então eu trato todo mundo sempre com carinho. Mas tem algumas pessoas que às vezes podem levar para o outro lado, né? E é isso que ele chama a atenção. Exato. E o ciúme existe sim. Eu sou ciumenta mesmo, não nego. Sou ciumenta, não nego. Tenho ciúme do meu marido, como ele também tem de mim. Claro. Só que não é um ciúme doentio, não é um ciúme de posse. Possessivo. Não é um ciúme obcecado, né? É um ciúme moderado, né? É um cuidado que nós temos. E é isso, galera. É isso, galerinha. E assim, ó, quando vocês quando a gente se refere, né? Que vocês também devem se referir aí, né? Entre vocês, por exemplo, você que é casado, você que é casada, tem namorado, enfim. O ciúme, ele em dose moderada, ele é bom. Ele passa a ser ruim quando você passa dos limites. Exato. Quando você aí, amigo, né? Passa a ser possessivo. Você, minha amiga, passa a ser possessiva. Aí é complicado. Verdade. É muito complicado. Aí não dura, né? Não vai durar relacionamento nenhum. Mas muita coisa aconteceu, né? Eu, como falei aqui, né? Várias vezes a gente tentou ser jogador de futebol. Quando a gente morava no instituto,
o que era que a gente tinha, voltando um pouco à história, né? Pra gente chegar depois no finalzinho para concluir. O que era que a gente fazia naquela época? Só tínhamos duas coisas a fazer no instituto, né? Ouvir música, né? Seja naquele tempo tinha muito rádio, né? Naquele tempo tinha os toca-fitas e jogar bola. Jogávamos bola. Naquela época a gente não tinha, no começo não tinha muito acesso à bola, né? Era frasco, gente. Era garrafa de refrigerante, gente. Como era que fazia? Botava algumas pedrinhas ali naquela garrafa, né? Cortava uma outra para colocar ali naquele bico, para quando bater ali não machucar a perna, que aquilo dói, né? Bater na canela aqui, misericórdia. Eu já tive muito corte aqui na canela com aquilo. E aí cortava e encapava no outro ali, naquela parte do bico para jogar futebol. Depois isso aqui foi melhorando, aí foi tendo mais acesso à bola. A bola, para quem não sabe, ela tem um guiso dentro. Isso, ela tem um barulho, né? Ela tem um barulho para que a gente possa ouvir, né, a bola. Mas enfim, não consegui ser jogador, galera. A verdade é essa. Eu tentei, mas eu e a bola, a amizade não foi boa não. Nós somos inimigos. Gosto do futebol, mas a minha amizade com a bola é zero, sabe? Eu era perna de pau. O meu negócio era dar porrada, assim. No bom sentido, claro. Nunca, graças a Deus, nunca quebrei ninguém assim, mas chegava duro, né? Quando jogava futebol. E aí, ela dizia que sempre estava por lá, mas eu não havia, né? Não, nunca cheguei e encontrei por lá não, gente. Mas é isso, galerinha. Essa foi um pouco da nossa história, né? E se vocês quiserem a parte 2, deixem nos comentários. Isso, porque tem muita mais coisa aí. Se vocês quiserem a parte 2, a gente volta um dia para contar a parte 2, beleza? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Tchau! Para a gravação.